Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Então, vamos dar mais início a mais uma reunião. Hoje só temos a empresa Consórcio Conosco, o, a reunião 64, 64ª. E os primeiros itens vão ser do item 1 a 12, exceto o item 6. Guilherme, ok, obrigado pela abertura. O representante do jurídico do seu tem conta, O convite foi feito, presidente, mas até o presente momento não entrou ninguém de jurídico. então vou Guilherme, acompanhar. só para constar, por favor, essa é a 64ª reunião extraordinária, não é isso? Isso, Cleanton. As ordinárias já estão Ok, na 40ª pouca. ok. Guilherme, constar em ata, por favor, a ausência do jurídico, bem devidamente notificada. Queria comunicar aos conselheiros que ontem foi postado no grupo particular, privado dos conselheiros, e haveria mais alguma indagação sobre os processos que estão suspensos. A gente dá os devidos encaminhamentos. Eu pergunto novamente, há algum parecer jurídico, algum pronunciamento de algum conselheiro ainda está juntado no processo? De minha parte, não, Presidente, presidente. eu me encontro apto já para votar. Já tenho minha formação do voto, tá certo? Eu já estou apto a votar. Ok. Tem algum outro conselheiro? Tem alguma conselheiro Cleiton? Conselheiro Cleiton? Não, nada, nada. Por mim, nada. Vereador Júnior? Mais alguma situação para constar nos autos? Não, não. Ok. Então, vamos fazer o encaminhamento, vamos fazer o ofício endereçado ao jurídico para pronunciamento. Ok, pessoal? Para o quê? Vai fazer um ofício para quê? Feito nós combinamos para o jurídico. Agora, quem vai decidir somos nós, né? E nós iremos julgar. Agora eles vão se pronunciar sobre o material que foi encaminhado, não é isso? Ok, ok. Ok. Tá. Ok, Guilherme, pode dar os encaminhamentos, ok? Represente. Então, vamos começar do item 1 ao 12, exceto o item 6, que vai ser julgado posteriormente. Consórcio Conorte, alteração de uso, diminuição da quantidade de veículos BRT. Passo a palavra à operadora. Bom dia, conselheiros, presidente, demais presentes. Esses autos que separei para vocês analisarem e julgarem são referentes à alteração de uso da redução da quantidade de BRT, né? Esses autos faz necessário destacar para vocês que eles são de maio a setembro de 2024, tá? Então, nesses casos, tinha uma programação de BRT, de exemplo, vai variar de acordo com o caso, né? E estavam programados 13 BRTs e tinham 10 pesados com A, mas a empresa estava operando com 10 BRTs e 13 pesados com A. Essa alteração, essa divergência se deu em razão de algumas quebras nos veículos, né? Pode ter sido problema no ar-condicionado, nas portas, e como os senhores sabem, né? Esses veículos já foram retirados, né? Em razão da defasagem, eles foram adquiridos lá em 2014, já tinham mais de 10 anos, né? Alguns tinham 10 anos, outros mais. E com isso, o tempo, né, de uso do veículo, as estradas as pistas que eles estavam circulando, né, isso fazia com que acontecesse o desgaste desses veículos. Então, para poder realizar o conserto deles era mais demorado, as peças eram mais difíceis de serem compradas, de poder aguardar o fornecedor, e isso atrasava o funcionamento deles para poder atender a população. Então, peço aos senhores pela razoabilidade nesses casos, em razão da defasagem que tinha na época e em razão desses problemas.
Obrigado, operadora. Vou passar a palavra ao representante da lei. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Cristine. Olha, esse assunto já foi debatido, que a questão não é a quantitativa de quebra, é o quantitativo de veículos cadastrados que a empresa tinha. A empresa tinha um quantitativo de veículos cadastrados que excedia em muito a possibilidade dela efetuar uma troca. Por exemplo, ela tem 23. 3 carros quebraram. Mais 7 lá para efetuar a substituição. Mas eu estava vendo alguns pareceres de alguns conselheiros, para não polemizar muito, porque quem, por exemplo, o 3, 4, 6, 7 e 10 é a retirada de um veículo. A retirada de um veículo, eu vi o parecer de um conselheiro que considerou a proporcionalidade e razão. Eu entendo que não, porque ela tinha quantitativo de veículos necessários para efetuar a substituição desse veículo. Mas respeito o entendimento dele. Os demais é retirada de 2 veículos, 3 veículos, que impactam consideravelmente na operação. Quando substitui um tipo de veículo BRT articulado por um veículo pesado normal. Então, eu entendo que todos os autos devem ser mantidos, mas respeito o entendimento que um conselheiro teve com a questão do quantitativo. Então, pode ser colocado em julgamento. Ok. Algum conselheiro que quer se pronunciar antes de colocar em julgamento? Não, em julgamento, do item 1 ao 12 da pauta, é 76, a infração é a diminuição da quantidade de veículos BRT. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Olha, se foi coberto por outros veículos, né, se a retirada do BRT foi coberto por outros veículos, eu sou pelo deferimento. Foi coberto, Filipine, ou não? Foi coberto por um pesado normal, conselheiro. A diminuição na capacidade de transporte, né? Você tira um BRT, no caso, vamos dizer, o alto aqui, ele tirou 3 BRTs e botou 3 pesados normais. Olha a redução de quantitativo de transporte, né? Bom, eu sei de como estavam esses veículos BRT. Por este motivo, e como ele substituiu por veículos, eu sou pelo deferimento dos processos. Ok. Conselheiro Clemente, seu voto. Divirjo do conselheiro Bandeira e, no caso, pela diminuição da capacidade de transporte, eu voto pelo indeferimento de todos os processos. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu vou manter o meu posicionamento. Eu tenho esse conhecimento desses BRTs, né? Desculpa por ter falado antes da votação, né? Infelizmente, esses BRTs, quando eles chegaram em 2013, ainda estava no consórcio. Ele foi planejado para um determinado tipo de via, e essa via não foi oferecida às empresas. Isso é uma verdade, a gente tem que reconhecer isso, o governo tem que reconhecer isso, né? E que isso acarretou na diminuição, sim, do tempo de vida útil desses veículos. Isso é fato, né? Então, pela proporcionalidade e razoabilidade, tá? Eu voto pelo deferimento do 3, 4, 7, 9 e 12, tá? Porque aí foi apenas um BRT que foi reduzido. Nos demais, eu voto pelo indeferimento. O 12 foram 3 veículos, viu, conselheiro? Oi? Então é indeferimento. Vou ver aqui. Porque foram 3 veículos. Se foi 12, se foi 3, então mantém, tá? Com licença, pode repetir os itens, Cleiton, por favor? Foram 3, 4. Não, tá um só, Fábio, o 12. O Foi 12 é um só só. a quebra do veículo 1437. O 12 é um só, Fábio. Eram 13 BRTs com 10 pesados com A e estavam 12 BRTs e 11 pesados com A. No caso, então, você vota só o 12 pelo indeferimento, Cleiton. E Não. O 12 pelo deferimento, foi apenas um veículo também. e o restante, indeferimento. Indeferimento, exato. 3, 4, 7, 9 e 12. Deferimento e nos demais, indeferimento, tá? Estou vendo aqui o processo 12.
Deixa eu ver aqui. O 6688, não é isso? Certo, é o mesmo, confundi. É o mesmo. Cleiton, tu pode repetir novamente aí tua votação, por favor? Devagar, devagar. Cleiton, tu pode repetir, por favor? Devagar. 3, 4, 7, 9 e 12. Ok? Pelo deferimento, não é isso? Sim, Deferimento. sim, deferimento. Ok. Então, o conselheiro vereador Júnior. Eu concordo com as palavras de Cleito, porém eu voto pelo deferimento de todos. Ok, eu voto pelo indeferimento de todos. Só um segundinho aqui, presidente, só para eu fazer a contagem. Vamos. Então, itens 1, 2, 5, 8, 10 e 11 foram indeferidos 3-2, e os itens 3, 4, 7, 9 e 12 foram deferidos 3-2. Passamos para o item 6 agora da pauta, que foi consórcio Conorte, auto de infração número 54277587, alteração de uso, diminuição da quantidade de veículos BRT. Relator Cleiton Leal votou pelo deferimento. Eu passo a palavra à operadora. Bom, senhores, nesse caso eu deixei ele separado para os senhores por conta de um breve detalhe, né, que foi o que aconteceu uma colisão com esse BRT. Os senhores sabem, né, que quando ocorre uma colisão entre veículos particulares, ou principalmente entre ônibus e veículos particulares, né, existe um cuidado maior, né, que precisa da atenção de órgãos públicos, como a CTTU, né, a depender da colisão, pode ocasionar o chamado do SAMU, né, e ter polícia para poder fazer perícia e tudo mais. Então, nesse caso, senhores, teve a colisão com o veículo 1428, né, estavam programados 13 BRTs e 10 pesados com A, e em razão dessa colisão, tivemos que realizar a mudança para poder operar com 12 BRTs e 11 pesados com A. Então, peço aos senhores a razoabilidade, aí, em razão dessa colisão com o veículo BRT, né, que ocasionou essa mudança, mas mesmo assim a empresa realizou a substituição por mais um pesado com A em razão dessa colisão desse veículo. Então, peço aos senhores novamente pela razoabilidade. Obrigado, operador. Eu passo a palavra. Bom, conselheiros, esse acidente ocorreu no dia anterior à autuação. Então, entra no mesmo critério de quebra. Não havia motivo para não substituir. Um acidente que ocorreu no dia anterior e ela não efetuou a substituição do veículo no dia da autuação. E ela tem cadastrado, como mostra aí no parecer técnico, quantitativo de veículos suficiente para fazer essa substituição. É isso. Obrigado a Deus. Item 6 da pauta. Infração, alteração de uso, diminuição da quantidade de veículos. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Com o relator. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleano, seu voto. Ouvindo o relato da Dice, voto pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento.
Então, o item 6 foi deferido 3-2. Passamos agora para o item 13 e para o item 22, que os dois vão ser julgados juntos. Ok, com a palavra a operadora, item 13 e 23. Presidente, qual é o assunto, presidente? Não A realização de infração é não realizar horário. Item 13 e 22 da pauta. Com a palavra a operadora. Bom, senhores, nesses dois casos, o item 13, né, o veículo 1462, ele estava indicado para a realização do horário, mas ele estava sendo preparado para a renovação do certificado de vistoria, o que foi que aconteceu no dia seguinte. Né? Como os senhores sabem, a empresa agenda, né, essa é a realização da renovação do certificado, ajusta todo o ônibus, né, para poder fazer essa realização e apresenta para o CTM. No item 22, né, o fiscal alega que não houve a realização do horário das 6h25 e essa não realização ocorreu em razão do deslocamento do veículo da garagem até o terminal e teve um congestionamento aí que infelizmente atrasou. Então, peço aos senhores pela razoabilidade nesses dois casos. Obrigado, operador. Eu passo a palavra a Deus. Bom, conselheiros, nenhum dos dois casos se apresenta como motivo justificado. A empresa tem a liberdade de apresentar os veículos para vistoria, embora essa seja uma atribuição do CTM em comum acordo com as empresas para uma melhor gestão de sua frota, o CTM concorda em que ela apresente os veículos. Eu não indico, por exemplo, eu quero que apresente tais veículos, a não ser em casos específicos. Ela é que apresenta, diz, dia tal, vou apresentar o carro tal. Ora, o carro está sendo preparado para a vistoria, não é motivo justificado, ela tem que efetuar a substituição do veículo, e não o fez. Então, não é motivo justificado nenhum. Ela simplesmente não efetuou a troca de veículo. E no outro caso, falta dados. A empresa diz, o veículo iniciando normalmente o trajeto da sua primeira garagem na data da autuação. Entretanto, congestionamento e tal. Tá. Qual foi o horário de saída desse veículo? A empresa possui um relatório que eu não tenho acesso a si, que é um relatório chamado relatório de saída de frota. Então, ela pode relatório mostrando que o veículo saiu no horário que estava programado da garagem, mas ocorreu isso. Ela não faz prova. Então, eu não sei se o veículo saiu de fato no horário previsto e encontrou um congestionamento, que eu acho difícil, ou se saiu com atraso da garagem, o que parece ser o caso mais provável. Então, por falta de documentação que comprove o quanto alegado, eu sugeri ao presidente a manutenção. E sugiro também aos conselheiros a manutenção da autuação. É isso. Obrigado a Deus. Quais os processos que estão sendo julgados agora? São todos, é? De 13 ao 24? 13 e 22, conselheiro. Ok. Então, em votação, item 13 e 22 da pauta, a infração é não realização de horário. Conselheiro Clemente, seu voto. Considerando os argumentos da disse ou de si, voto pelo indeferimento dos processos. Conselheiro Fernando Bandeira. Seu Eu voto. estou pelo indeferimento. Conselheiro vereador. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Todos. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Itens 13 e 22 foram indeferidos 5-0. Passamos agora para os itens 14, 15, 19, 20, 23 e 24. O assunto é não realizar horário. Passa a palavra à operadora.
Bom, senhores, nesses casos, houve a quebra do veículo, né, e por isso não houve a realização desse horário. Mas eu queria destacar aos senhores que no item 14, né, o horário da não realização foi 15h58, então não foi um caso de saída de frota, aquele início ou final do dia, né. Tem também o horário das 8h20, que já estaria ali um pouquinho mais leve com relação ao fluxo de passageiros, né? E o item 15, que é de 8h05 da noite. Então, peço aos senhores pela razoabilidade nesses casos. Obrigado, operador. Eu passo a palavra ali. Bom, conselheiros, no item 14, a empresa apresenta uma ordem de serviço que não identifica qual foi o horário do começo ou término desse serviço. Então, fica impossibilitado de aceitar a argumentação da empresa. Nos demais casos, são sempre quebras que superam aquelas 2 horas que os senhores já definiram ou orientaram como suficientes para a empresa efetuar a substituição de veículo. Então, como não há a quebra extrapola esse tempo, eu entendo que a comissão deve manter o entendimento que já tem sobre esses casos em relação à quebra na garagem, entrada de frota ou quebra de exceder das 2 horas com a manutenção de todas as autuações. É isso. Obrigado, ali. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, item 14, 15, 19, 20, 23 e 24 da pauta. A infração é não realizar o horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento de todos. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento, mais de 2 horas. Conselheiro Cleandro. Sigo o posicionamento do conselheiro Bandeira pelo indeferimento de todos. Vereador Júnior. Fábio, tu consegue ver para mim o horário desse 15 do 19, por favor, Fábio? Qual o processo, conselheiro? O 15 e o 19, por favor, irmão. 15 e 19. Um momentinho. Quebrou de 18, não realizou 20h05. E o 19, o horário de 5h27, entrada de frota. Obrigado, irmão. Zé, o 19 eu também quero colocar pelo indeferimento. Então, o 15 continua deferimento e o restante indeferimento. Beleza, irmão? Deu para computar, Guilherme. Deu sim, presidente. Deu sim. Eu voto pelo indeferimento de todos. Então, todos os itens, exceto o item 15, foi indeferido 5-0. O item 15 foi indeferido 4-1. Passamos agora para os itens 16, 17 e 18 da pauta. Assunto: não realizar horário. E com a palavra a operadora. Bom, senhores, nesses casos, houve uma falta de atenção dos motoristas, né? Como os senhores sabem, todo mundo está acostumado ali a fazer aquela rotina, né? Principalmente os motoristas de ônibus que estão ali acostumados a fazer aquele trajeto todo dia. E nesses casos, estava tendo a programação especial para o feriado de Nossa Senhora do Carmo. Né? A informação foi passada para os motoristas, mas infelizmente, o motorista ali, provavelmente por algum problema de saúde, assim, pessoal, né? Não se atentou a essa programação e continuou o seu trajeto normalmente, né? Então, eu passo aos senhores pela razoabilidade nesses casos. Com a palavra. Conselheiros, não há como acatar essa tese de razoabilidade. Por exemplo, vamos pegar aí o 16, o processo 005874. Ela não fez 3 horas, 3h20, 3h35, 4h11 da manhã. Olha o prejuízo para os usuários. No seguinte,
não fez a viagem de 4h45 da manhã, fez uma de 4, foi fazer a outra às 5h35, tudo por um descuido, vamos dizer, tanto de quem programou quanto do operador. Então, não há como acatar essa tese de razoabilidade, visto o prejuízo que isso acarretou aos usuários. Então, eu sugiro a manutenção das atuações. Obrigado, Adilson. Item 16, 17 e 18 da pauta, infração não realizar horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento de todos. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Clemente, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento de todos. Itens 16, 17, 18, indeferidos 5-0. Agora, passando para o último item da pauta, item 21. Consórcio Conorte, auto-infração número 5398-6974, não realizar horário. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. A palavra ao operador. Bom, senhores, nesse caso, aconteceu o vandalismo, né, com o veículo. Foi realizada toda a tratativa que se exige, né, a informação daí na planilha em razão desse vandalismo, né, conforme foi relatada por nós e contado aos senhores através das peças de defesa de recurso, né, o veículo sofreu um vandalismo às 16 horas lá na Praça Pilar, né, e que houve um desentendimento entre os passageiros, e aí alguns passageiros que estavam do lado de fora do veículo começaram a tirar pedras que encontraram ali na rua, no veículo, né, o que levou a esse veículo ser recolhido na garagem, né, para poder realizar os consertos. O motorista, ele chegou na garagem apenas às 17h57, né, e foi buscar o veículo 15h28 para a realização do horário seguinte, que seria às 16h46. Mas como os senhores sabem, ali nesse horário de 6 horas, né, em qualquer canto aqui da cidade, a cidade trava, né, e fica impossibilitada assim, de fazer um deslocamento mais rápido, né, e aí o motorista apenas conseguiu chegar ao terminal depois desse horário. Por essa razão, não houve essa realização. Então, eu peço aos senhores pela razoabilidade nesse caso. Obrigado, operadora, com a palavra. Bom, conselheiro, eu entendo que entra no mesmo a questão de quebra. É a questão das 2 horas. Ora, a questão ocorreu às 16 horas. O motorista só chegou na garagem às 17 e pouco. Mas o motorista já deveria ter comunicado imediatamente o problema ao seu centro de controle de operação. Olha, teve um problema aqui, quebraram o carro e tal, às 16 horas. E não foi realizado o horário de 18h46. 2h46 depois do fato, quando a garagem já deveria estar ciente do fato e ter providenciado de imediato a substituição do veículo. Então, eu entendo que a autuação deve ser mantida. É isso. Item 21 da pauta. Não realização de horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento do processo. Conselheiro Clemente, seu voto. Indeferimento, presidente. Conselheiro Cleiton. Indeferimento. Vereador Júnior. Indeferimento, velho. Ok. Então, item 21 da pauta, indeferido 5-0. Realizando esse item, a gente encerra todos os itens da pauta de hoje. Obrigado a todos. Até a próxima reunião. Bom dia. Bom dia, Obrigado a todos e Mas, que Deus abençoe a todos. Próxima Bom reunião dia a todos, sexta-feira, até dia 9. sexta-feira. Bom dia. Bom dia a Tem todos. sexta-feira.